Olá pessoal, estamos de volta aí. Como eu falei, a conexão às vezes dá uma oscilada. Nós estávamos falando com o Dankler. A galera vai entrar novamente aí na live para a gente retomar aí o papo com o Dankler. Beleza? A internet oscilou um pouquinho, não sei se é a distância lá do Japão, não sei se foi minha internet, não sei se é essa quantidade de lives que a gente está tendo por aí, mas chama a galera novamente. A gente vai chamar o Dankler daqui a pouquinho de novo, beleza? Para ele continuar a sua história. Dankler que está contando uma história fantástica, atleta aí que saiu de Salvador, passou por escolinhas e agora passou pelo Vitória, né? Tá contando um pouco dos desafios dele que ele teve na base, das experiências, do momento que ele teve que ter de resiliência, de fé em Deus, de amigos e família que foram importantes na formação dele. E aí estamos de volta, né? O sinal caiu, se isso acontecer novamente, peço desculpa a vocês, é o momento da tecnologia, mas nós vamos estar retomando o papo já com o Dankler de imediato, beleza? Já vou chamar o Dankler aqui, que ele já está na live novamente. Não sei se foi a minha conexão, não sei se foi a dele, mas de qualquer maneira peço paciência a vocês aí, de todos vocês em nossa live. E é muito bacana acompanhar uma história dessa, de um atleta, de um brasileiro, né, baiano, que tem feito sucesso nos clubes onde passou e se mostra um ser humano fantástico e tem muito para contar ainda para a gente. Dankler, não sei se foi meu sinal, se foi o seu, se foi as lives, mas enfim, estamos de volta. Vamos aproveitar esse momento de boa conexão. Conta um pouquinho agora dessa transição, saindo do Vitória, como foi que você foi para o clube profissional, você chegou a jogar, né, no profissional do Vitória, você estava falando. Conta um pouquinho o que foi esse momento, que competição você disputou, foi um tempo curto, você saiu logo, e aí você já pode emendar um pouco com as histórias aí que você acha que é interessante para essa turminha que está chegando, esses jovens, adolescentes aí, e para as famílias. E conta um pouco da história, eu não sei o caminho exato, né? Se você jogou no Brasil, foi para a Ásia ou foi para a Europa primeiro, então você vai contar essa história para a galera. Fica à vontade, meu irmão. Obrigado. Perfeito. Então, a minha aproximação com o profissional, na verdade, eu estava em casa, né? Eu fazia parte dos juniores do Vitória ainda, da base, e na época algum zagueiro do Vitória machucou, né? E eu recebi uma ligação do diretor da base perguntando onde eu estava. Eu falei, pô, eu tô em casa. Ele fez, eu tinha terminado de treinar e fui para casa, né? Ele fez, então pega um táxi, vem correndo aí, porque machucou um zagueiro, não lembro qual zagueiro agora na época. E só que eu lembro que o treinador era Antônio Lopes, né? Era Antônio Lopes. E aí ele fez, vem para cá porque precisa de um zagueiro. Pega um táxi e vem correndo. Aí tá bom, peguei um táxi e cheguei lá para treinar. Isso na verdade foi um sábado, numa sexta-feira, foi numa sexta-feira e no domingo tinha um jogo, né? E o Alan Henrique, ele era um amigo meu também de base, só que ele estava chegando da seleção no sábado e ele queria jogar, só iria mesmo ali para poder complementar o elenco e o treino, né? E aí eu acho que na sexta-feira ele fez um coleta, Antônio Lopes fez um coletivo e eu acabei com o treino, né? Destruí com o treino e tal. E quando eu tava indo embora já, o pessoal falou, não vai embora não, fica aí concentrado porque eu sei quem vai. Aí eu falei, "Sim, mas Alan não vai, tipo, o Alan tá voltando da seleção, a prioridade era ele, né, que estava voltando da seleção. E, e aí ele fez, não, mas quem vai ter não é você, e aí causou aquela repercussão toda, né, e tal, porque, pô, Dan, tipo, tava em casa, mas a história, eu digo o lado positivo, você vê o mover de Deus na situação, é que eu quem era para ter ido para a seleção, né, eu era para ter ido para a seleção, só que aí aconteceu a situação que o diretor me tirou, me cortou, essa é a verdade, né, da seleção, e eu não fui, o Alan Henrique foi no meu lugar. E aí eu digo que talvez se eu fosse para a seleção eu não tivesse aquela oportunidade no profissional, né? Então nós temos que ver que na situação negativa, e tudo só acontece em nossas vidas com a permissão de Deus, né? Tudo tem um porquê para isso acontecer. E naquele momento, né, Deus achou por melhor que eu não fosse, porque eu teria aquela oportunidade no profissional, né? E foi isso que aconteceu. Eu não fui,
E aí, com um treinamento, um treino só, né? Ali eu já mudei todo aquele panorama, né? Que, tipo, na verdade, que todos tinham criado, de que seria o Alan, que eu só iria fazer mais um treino, depois eu ia voltar para casa e não. E através daquela minha oportunidade que eu tive, né? Eu consegui mudar a minha história. Então, assim, é por isso que eu digo que nós temos que estar preparados para toda situação, né? Se eu não tivesse preparado, se eu fosse com a cabeça naquele dia que seria só mais um treino, com certeza iria ser só mais um treino na minha vida, né? E aí não, a oportunidade apareceu, eu agarrei a oportunidade, graças a Deus, né? E aí foram que as coisas realmente começaram a mudar. Mas interessante é que isso foi 2 meses depois, né, que aconteceu. Se você vê, 15 dias, menos de um mês atrás, um treinador estava no Júnior, ele disse que dentro de 15 dias eu ia embora. Dentro de 15 dias eu fiz meu treinamento no profissional e dentro de 15 dias eu estava indo jogar o meu primeiro jogo profissional, entende? E aí foram que as coisas começaram a acontecer, né, na minha vida. Aí eu fiquei ali, aí fiz a partida, ficava treinando no profissional. Se eu não jogasse no profissional, eu descia para jogar no Júnior, atuar, mas sempre com essa transição entre profissional e Júnior. E aí depois cheguei a ser campeão com vitória também da Copa do Nordeste, né? Em 2010, inclusive acho que foi o último título que o Vitória tem da Copa do Nordeste ali. Fui campeão baiano também. Foi quando eu fiz meu primeiro Bavi, né? Na verdade foi numa semifinal do Campeonato Baiano em Pituaçu, nunca me esqueço também. Acho que o Vitor Ramos, se eu não me engano, ele lesionou, né? E o Bahia vinha bem na ascensão e na semifinal eu fui jogar em Pituaçu, a gente empatou 0-0 e depois a gente ganhou em casa 2-1, né? Então, e as coisas foram acontecendo em minha vida, graças a Deus, e aí tudo foi mudando. Eu cheguei a disputar também pelo Vitória 5 partidas da Série B, né? Na época do Carpegiani, eu não lembro muito bem o ano. Só que aí veio mais uma aprovação em minha vida, né? Porque depois das 5 partidas eu tinha mais um ano. Na verdade, meu contrato acabava em 2013, foi em 2012. Isso, 2012, porque em 2013, no meio do ano, acabava o meu contrato. E aí eu tentei, o Vitória me chamou para fazer uma negociação, né? Eu tinha um empresário que era alemão, né? Stefan Krause, que acabou também sendo assassinado pela namorada, né? No ano de 2014, no Rio de Janeiro. Então, assim, eu passei por muitas situações que poderiam, né, influenciar dentro do meu lado profissional. É óbvio que, de uma certa forma, isso me atingiu. Eu vou contar um pouco mais para frente. E voltando, né, o Vitória tentou, a gente tentou começar, abrimos as negociações e só que eu tinha 2 propostas para fora, né? Uma para o Sporting de Lisboa e outra do Real Sociedade da Espanha. E não conseguimos entrar em um acordo, né? Eu com o Vitória, a gente não conseguia entrar com um acordo. E a gente tentava negociar e negociar. E na minha 5ª partida, eu lembro que a minha última partida foi contra o Atlético Paranaense, a gente venceu, jogando fora de casa. E quando eu voltei, o Vitória me afastou. Disse que se eu não renovasse, que eu não iria continuar jogando e tal, eles me afastaram. Na verdade, não me levava para o jogo, né? Eu ficava treinando no grupo, mas eu passei a não ir mais para o jogo. E aí que começou realmente uma fase assim muito difícil na minha vida, porque eu estava ali com um grupo. Foi no ano que o Vitória subiu também. E eu, tipo assim, muito novo, tudo começando na minha vida, jogando profissional, né? Aquele sonho de criança de Aí você moleque, tinha então quantos anos, Dante? finalizando. 21, 22? Não, com 21 anos eu saí do Vitória, Então, 2013, eu tinha 20 anos de idade, porque no ano de 2013 foi um ano que eu saí, né, no meio do ano que eu fui pro Botafogo. Eu tinha 20 anos de idade, e aí o Vitória me afasta e a gente ainda tentando as negociações e tal. Enfim, não conseguimos chegar a um acordo, e o Vitória me afastou, na verdade, durante o ano de 2012, né, inteiro, e foi um ano muito difícil para mim, um ano que sabe, muitas coisas passaram em minha cabeça, mas eu tive, mais uma vez, voltando, né? A importância da família nesse momento, a importância de você ter um Deus na sua vida, né? E amigos também, que nós criamos situações durante esse ano, né? Tive uma pessoa também de suma importância na minha vida, que foi o Ângelo Alves, né? Que era meu preparador físico na época, do Vitória, você deve conhecer.
e que eu fiquei um ano trabalhando com ele ali por fora, me preparando, né, para poder chegar no outro clube. Enfim, aí realmente não chegamos a um acordo, o Vitória me afastou. Muitos dizem que eu coloquei o Vitória, né, na justiça, mas nunca fiz isso, nunca coloquei o Vitória na justiça. Eu tinha o meu contrato, esperei o contrato terminar e eu fui pro Botafogo do Rio de Janeiro, né? Só que dentro disso você passa por você tá vendo seus amigos ali te ligar, né, dizer que você faz parte do grupo, enfim, aquele momento de estabilidade que bate, querendo ou não, na cabeça do atleta, por muito novo, tá passando por uma situação dessa. Mas eu tive apoio de toda a minha família, tive apoio de amigos que me ajudaram. E dentro desse momento que você mais ouviu é dizer, pô, acabou, Duncan, Duncan não vai conseguir, não vai voltar mais e tal, enfim. E aí, aquelas inseguranças que bate, porque nós somos seres humanos, né? E bate. Mas enfim, então o apoio da minha família nesse momento foi de suma importância, né? E eu passei a tirar dessa situação negativa, trazer o lado positivo, né? E aí eu assinei um pré-contrato com o Botafogo do Rio de Janeiro, que eu já tinha, na verdade, esse pré-contrato, só que como eu ainda tentava fazer a negociação com o Vitória, me dispus, tipo, abrir mão de dinheiro e tudo para estar ali no clube. Eu fiz de tudo também para poder estar, né? Deixando claro que eu sou grato ao Vitória por tudo. Sou muito grato, porque se não fosse através do Vitória, eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Foi o clube em que me deu oportunidade, foi o clube em que me lançou no cenário do futebol, né, brasileiro e mundial. Se não fosse por ele, com certeza eu também não estaria aqui, né? Então, eu sou muito grato ao Vitória, mas eu queria, naquela época, que tivesse realmente acontecido, mas as coisas de Deus são assim, Deus tem Ele que determina como é que deve ser as coisas, e aí, enfim, eu passei por esse ano de dificuldade ali, né? Um ano sem jogar, um ano sem atuar, um ano treinando, e aí chamei o Ângelo, precisava de uma pessoa de confiança, um profissional para estar me preparando, me preparando durante esse tempo. E aí começamos a fazer os trabalhos em casa, na praia, na areia, enfim, e aí realmente fui preparando, né? E quando via os jogos, sempre assistindo os jogos, batendo aquela tristeza no coração. E por muitas vezes meu empresário teve que sair do Rio de Janeiro para ir para Salvador também, para poder estar conversando comigo, com os meus pais, né? Eu, eu já não aguentava mais aquela situação normal, sou jogador, quero estar jogando, né? Então, assim, E passou você essa era fase. novo, né? E você era Novo, novo. 20 anos. E realmente podia ser uma situação que podia acabar com a minha carreira ali, né? O atleta que Uma ainda eu transição, nem. é um momento Uma mais difícil. transição, entende? No momento mais difícil da minha vida, aquela transição, ainda você querendo ou não, você, né, por mais que eu tenha vindo a fazer algumas partidas, já tinha sido campeão e tal, pelo Vitória, mas eu não era uma realidade no cenário de futebol ainda, né? E então, muitas coisas podiam acontecer depois desse um ano. Eu poderia também não me adaptar, né? Enfim, tudo poderia acontecer. E aí eu assinei um pré-contrato com o Botafogo, né? Um contrato de 3 anos que eu fiz. E quando acabou meu contrato em junho, julho foi, aí eu assinei com o Vitória, né? Me despedi das pessoas, fui grato mais uma vez, agradeci o Vitória por tudo. Infelizmente não foi por uma situação, um lado positivo como as coisas aconteceram ali dentro, né? Eu esperava que fosse de outra maneira, mas infelizmente não aconteceu e cheguei no Botafogo. Cheguei no Botafogo, todos me receberam muito bem, né? Meu empresário, ele morava lá também. Cheguei no ano de 2013 lá e no meu primeiro time, na minha primeira, eu fiz 2 treinos, né? Na verdade eu fui, como eu vinha numa preparação, levei todos os relatórios de trabalho que eu fiz durante um ano inteiro, da parte física e tal. E aí, quando eu fui fazer os exames, realmente, assim, eu surpreendi, né? Todos ficaram surpresos, perguntaram se eu tinha realmente um ano parado. Eu falei, não, um ano sem jogar, mas tive um ano em trabalho, né? Trabalhando. E aí eu cheguei, se não me lembro, acho que numa quarta e no domingo eu já tinha sido relacionado pro jogo, né? Era Oswaldo de Oliveira. Aí no grupo onde tinha Sidorf, onde tinha Lodeiro, tipo assim, um grande clube, o Botafogo naquele ano. Nós conseguimos o feito de levar o Botafogo para a Libertadores depois de 17 anos, né? Nós, no ano de 2013, a gente levou o Botafogo para a Libertadores depois de 17 anos. E com isso, enfim, cheguei no grupo, graças a Deus me adaptei bem, consegui me adaptar, fiz minha estreia. Eu sempre digo que assim,
a minha estreia sempre foi grandes jogos, né? E aí a minha estreia foi logo contra o quartas de finais da Copa do Brasil, depois de um ano parado, no Maracanã lotado, mais de 60 mil pessoas ali. E com um mês de antecedência, né, o Bolívar, ele tinha tomado o terceiro cartão contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano. E aí a gente classificou e o Oswaldo de Oliveira ele fez, ó, você tem um mês para se preparar, você é quem vai jogar. Então, assim, ele sempre depositou muita confiança, um treinador assim também que eu sou muito grato. Eu me preparei e, graças a Deus, depois de um ano, eu fiz, assim, aquela estreia maravilhosa, perfeita, né? Acho que empatamos o jogo, foi 0-0, 1-1. E aí, todas as pessoas falando e tal, enfim, daquela minha estreia. E pronto, e aí dei sequência, o time deu sequência na competição, fizemos um bom campeonato brasileiro, né? Depois de 17 anos, levamos o Botafogo para a Libertadores. E aí veio o ano de 2014, um ano em que, na verdade, o Botafogo financeiramente passou assim por ainda, acho que creio que uma das situações mais difíceis foi quando o Sidorf decidiu ser treinador, né, e saiu da equipe, e aí deixou de ter os recursos, enfim, aquela coisa toda. Nós passamos 10 meses, né, de, de salário atrasado ali, e aí foi um ano que meu empresário também veio a falecer, né, isso no meio do ano, aconteceu essa tragédia onde a namorada dele tirou a vida dele, e pronto, aí a vida transformou mesmo, né? Aquela. Falei, meu Deus, e agora? O que é que vai acontecer? Porque ele foi meu primeiro empresário ali, né? Desde a base, pessoa que eu conhecia, que realmente, assim, uma pessoa que me ajudou muito, bastante. E, e aí aconteceu esse momento. Foi um ano que eu fiquei, né? Um ano inteiro sem empresário também, a cabeça. E pronto, aí parece que tudo, né? Foi por água abaixo. O time foi um ano que o Botafogo caiu também, teve esses. Aí aquela confusão toda do Bolívar, do Emerson que saíram no meio do ano do time, enfim. O Botafogo virou uma catástrofe, infelizmente. Aí o time caiu, né? E no ano de 2015, eu voltei para o Botafogo ainda com problemas financeiros, né? Tipo, alguns atletas que tinham os salários altos, tinham que ser emprestado e tal, não tinha como manter, tinha um teto salarial, né? E aí foi quando eu fui emprestado para o Joinville, né? Cheguei no Joinville com a expectativa também de poder jogar e tal. E cheguei até, comecei jogando, mas não foi um bom ano também, né? Na minha vida, não consegui dar sequência. Eu creio que ali foi um ano também muito de aprendizado, onde eu passei, eu fiz, se eu não me engano, joguei o início do campeonato, depois que teve uma mudança de treinador, aí eu já não joguei mais, né, com o treinador e muitos, enfim, foi um ano de turbulência na minha vida também, um ano onde mais uma vez a importância da minha família ali do meu lado, né, a fé em Deus foi um momento em que eu também, né, estava também mais próximo de Deus e passando pela prova, né, passando pela prova, enfim, e não joguei, enfim, não joguei muito pelo Joinville e acabou o meu contrato com o Botafogo, né, que era o ano que eu tive contrato, eu fui emprestado pelo Joinville e acabou o meu contrato, e aí foi que eu fui para a Europa, né, que eu fui para o Estoril de Portugal, assinei um contrato também lá de 3 anos e que para mim assim foi de suma importância para minha evolução como pessoa, como profissional, sabe? Foi realmente você sai do futebol brasileiro, vai para um cenário europeu que tem um outro método, né, de trabalho, enfim, intensidade. Que ano foi isso? Foi 2016. 2016. 2016, 4 anos atrás eu isso, tinha 24 anos, 25. isso. 2016, eu fui para o Estoril, cheguei lá já na verdade cheguei em fevereiro, lá termina a competição em maio, né? E aí passei por aquele primeiro ano ali de adaptação, essa é a grande verdade, fiz poucas partidas, né? E aí voltei no ano de 2017, aí foi quando realmente eu comecei a jogar, né? E aí o time fazendo uma boa competição, estando ali no meio de tabela, né? O Estoril era um time da TAFC, onde sempre mandava muitos atletas brasileiros para lá para pegar experiência, né? Atletas novos, enfim. E aí
graças a Deus as coisas começaram a acontecer, eu comecei a jogar, comecei a pegar o ritmo mesmo, comecei a me adaptar ao futebol europeu, né? Vim fazendo boas competições. E aí passo 2016, 2017, 2018, foi 2019. Foi 2018 eu fui pro Lens da França, né? Teve interesse do Lens, eu fui pro Lens da França, passei 6 meses lá, graças a Deus assim tive mais uma experiência muito positiva em minha vida, já cheguei jogando, evoluí bastante, né? É um outro ritmo de futebol, um futebol muito, muita força, né? Muito, esse trabalho, muita parte física. Então, assim, tudo isso você vai tendo experiências, né? Sai de futebol brasileiro, vai ali para Portugal, de Portugal você vai para a França, vai se adaptando, né? A, ao novo cenário do futebol, enfim, a nova forma de jogar. Isso tudo vai trazendo experiência, né, na sua vida. Você vai evoluindo. E aí eu volto para o Estoril de Portugal. Eu volto para o Estoril de Portugal, o time bem e tal, aquela coisa toda. Na verdade, não. Aí estava na França. O time da França, o objetivo era de subir, né? Não conseguimos esse objetivo. E o Estoril, ele estava brigando para não cair em Portugal, né? Faltava, acho que 8 partidas. 10 partidas. E aí eles pediram a minha volta para poder ajudar, né? Lá de novo, que eles precisavam de mim. Aí temos um acordo, como o Lens não ia subir, né, e tal. E aí eu volto para Portugal para tentar ajudar o Estoril a não cair de divisão. A gente volta, inicia, e a gente foi até a última partida, né? A última partida a gente só dependia da gente mesmo. E aí a gente fez aquela partida, mas a bola não entrava de jeito nenhum, bola na trave, aquela pressão até o início do jogo, enfim, empatamos o jogo 0-0 e o time cai. O time cai e aí, pronto, tipo, muda tudo, né? Aquela expectativa que eles tinham. E aí apareceu algumas propostas para mim, né? O Estoril não liberou, queria um valor maior, só que quando o time cai, você desvaloriza, obviamente, né? Aquele valor de mercado já não é mais o mesmo e tal. E não conseguiram chegar em um acordo. E aí aquela tensão, e a janela fechava no dia 31, né? Dia 31. E não me liberou, e não me liberou, e eles aí, não, vocês vão ficar aqui, vai ficar para disputar aqui a segunda divisão com a gente e tal. Eu falei, meu Deus, e agora? E depois, o orçamento deles já não batia, né? Porque eles tinham um orçamento de um salário e já queriam diminuir, né? Queriam que diminuísse meu salário, aquela coisa toda. Eu fiz, meu Deus do céu, e agora? Mais uma vez passando por um momento ali de dificuldade, né? Um momento de instabilidade. E aí pronto, aí descansei, eu estava em casa no dia 31, era o último dia, né? Eu já estava em casa. O próprio diretor do Estoril me liga, vem aqui, eu morava assim em frente ao clube. Aí eu desci, fui no clube, ele fez, ó, tem essa proposta aqui, que era o Vitória de Setúbal. Né? Você vai ganhar muito menos do que o que você ganha e tal, mas eu estava na primeira divisão, né? Aquela coisa toda. Aí eu liguei, fui para casa, conversei com a família e tal. Eu fiz, tem aquele ditado no futebol de que não é visto, não é lembrado, né? E aí eu fiz, e tinha um amigo meu que me ajudou bastante, o Jonathan também, que tá lá em Portugal, né? E aí eu fiz, irmão, eu fiz, vamos para lá, eu fiz, vai ser só 6 meses que eu vou fazer aqui, e depois vai aparecer alguma outra situação. Aí liguei para um amigo meu que jogava comigo no Estoril e tava lá, e fez, não, irmão, pode vir aqui, o clube é bom, e fui. Assim, 6 horas da tarde eu saí, ficava uns 30 minutos, né? Tinha até meia-noite para poder assinar o contrato, e aquela coisa, assinei o contrato, cheguei no clube, também todos me receberam muito bem, e aí pronto. Treinei também, assim, como eu já vinha treinando no Estoril, né? Tava bem fisicamente, começou a competição. Treinei sexta, viajei, aí fiquei doente, peguei uma virose, uma febre de 30 graus, de 20, de 38 graus, aquela coisa toda. Eu falei, e aí o treinador, e aí? Eu fiz, não, vou viajar, né? Viajei debilitado. E aí, mais uma vez, eu vejo o mover de Deus na minha vida, né? Porque eu não tinha condições fisicamente nenhuma de jogar. Passei a madrugada inteira, um calafrio, a cama, sabe, o suor, os médicos comigo ali no quarto, eu tomando medicamento. E aí eu fiz, não é possível, só na minha estreia, e eu pego essa virose. Aí dormi, né? Não tomei o café, não fui pro café, não conseguia me alimentar.
E aí fui pro almoço, o jogo era 3 horas da tarde, eu mal dormi. Aí acordei, liguei para os pastores, liguei para as pessoas que sempre oram pela minha vida, né? Pedi, falei, ora pela minha vida aí, porque eu não dormi a noite inteira, tô com febre, né? Acordei agora, a febre cessou um pouco, mas o corpo debilitadíssimo, né? Eu vou para a partida aí, chegou na eleição, o treinador, e aí? Dá? Eu sempre fui muito fominha também, né? Essa é a grande verdade. Eu sempre, para sair realmente de um jogo, se eu não jogar é porque eu tô em estado assim, muito debilitado. E eu estava, né? Mas eu fiz, não, eu vou pro jogo. E ele olhando na minha fisionomia, ele tem certeza? Eu falei, não, eu vou pro jogo. E aí me alimentei um pouco ali e fui para o jogo. E graças a Deus fiz também assim uma estreia maravilhosa. Não me pergunta de como né, você conseguiu, realmente foi Deus que estava ali comigo, me dando forças para poder, né, estar atuando naquele dia, naquela estreia, fazendo. E aí o time começa muito mal, a gente toma logo 3 gols, tipo, tava 3-0 e volta para o segundo tempo, a gente consegue buscar o resultado e consegue virar. Foi assim, realmente emocionante, você vê o mover de Deus, sabe? Até o último minuto, e aí, graças a Deus, a gente volta para casa, volta bem. E aí foi onde eu comecei a jogar mesmo e foi um ano assim maravilhoso na minha vida, sabe? Uma crescente assim que eu tive com aquele grupo, que era realmente um grupo excepcional. Era uma família, nós construímos uma família ali. E pronto, aí foi passando, eu vim jogando bem. E quando chegou na janela de janeiro, né, do ano passado, foi janeiro, eu estava numa live com o pastor Tiago. A primeira vez que eu tinha entrado na live dele, não conhecia, não sabia quem é um apóstolo, né? E um amigo meu, Tocantins, ele que me mandou, que jogava comigo no estúdio, ele me mandou essa live. Eu entrei na live e o apóstolo, ele fala pra minha vida, ele, tô vendo o nome Dankler aqui e tal, ele profetiza, né? Ele fez, Dankler, dentro de 7 dias Deus me mostra que você vai receber uma ligação. Mas será de um grande clube da Ásia. E você vai para esse grande clube. Dentro de 7 dias. Aí eu amém e tal, tive fé, né? Acreditei. E creia, irmão, dentro dos 7 dias eu recebo a ligação do empresário aqui, já, na verdade, um amigo meu aí de Salvador, que é empresário, Elton, entrou em contato comigo dentro dos 7 dias, aí me passou o contato com esse japonês aqui e pronto, e fechamos o negócio. Só que eu costumo dizer que muitas das orações que a gente faz até há muitos anos atrás é o que nós vivemos hoje, né? Muitas das coisas que a gente pede para Deus, né, há anos atrás, a gente vive hoje. Muitas das vezes, quando a gente vive essa situação, a gente não lembra do que a gente pediu para Deus atrás, né? Mas se você parar para ver o que você já pediu para Deus na sua vida há alguns anos atrás, você já passou por isso, você já viveu aquilo, e muitas das vezes a gente esquece porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Muitas das vezes a gente pede algo para Deus agora, mas pode se concretizar amanhã, ou pode levar 6 meses, um ano, 2 anos para se concretizar, né? Se for realmente a vontade de Deus em sua vida. Então, assim, muitas das coisas que eu pedia para Deus, eu já vivi, graças a Deus, e venho vivendo hoje, né? E eu digo que para as coisas acontecerem, os milagres acontecerem em nossas vidas, é pela nossa fé, né? Você tem que ter fé, você tem que crer. Olha, por quantas situações que eu passei, né? Por quantos momentos difíceis, de incerteza, de instabilidade, e todos esses momentos, se eu não tivesse ali, como eu disse, primeiramente a minha fé em Deus, estabilizada em Deus, né? E depois a minha família, com certeza eu não estaria aqui, né? Então nós temos que, sim, pode falar. Eu tô até difícil falar agora, viu, velho? Então assim, nós temos que ter primeiramente, como jogador de futebol, nós temos que traçar objetivos para nossas vidas, metas, né? E saber que nós temos poder no que nós falamos. Se você vê, quando eu disse que eu iria ali para o Vitória de Setúbal, mas eu passaria 6 meses. E é exatamente 6 meses, né? Deus transformou a minha vida. Então, assim, eu tive que passar por tudo que eu passei, né? Por toda a prova, por toda a dificuldade, porque a minha vida não foi fácil, né? Tive perdas, e também perdi o meu avô depois, né, quando eu estava no Botafogo. Então, assim, muitas coisas aconteceram na minha vida para que não desse certo, né?
para que não desse certo. Mas quando você tem um foco, você tem a determinação em algo, tem um objetivo, você sonha, né, a capacidade que você... E fora isso, as pessoas te dizendo que você não vai conseguir. O que mais acontece em nossas vidas são pessoas dizendo que nós não vamos conseguir, que nós não vamos conseguir alcançar o objetivo, que nós não vamos, que você é um jogador ruim, você teve sorte, fulano de tal é melhor que você. E assim, só que como é um processo, será que as pessoas elas vão querer passar pelo mesmo processo que você passou? Elas estão dispostas a abdicar do que você abdicou, a abrir mão do que você abriu para conquistar o que você conquistou, né? Muitas pessoas ela quer ser o ela E as quer ser portas o às que vezes não são as mesmas, né? você está entendendo? A sua vida não é a minha vida, né? A sua trajetória não é a minha trajetória. Então, assim, muitas das vezes as pessoas ela quer ter a sua vida, ela quer ser o que você é, quer conquistar o que você conquistou, mas ela não quer pagar o preço que você pagou. Verdade. Entendeu? Tudo tem um Verdade. preço. Você está trazendo, você tá trazendo, Dankler, uma história de vida assim, sensacional. De superação, de resiliência, de fé, de acompanhamento familiar, de encontros também. Você encontrou muita gente que te deu as mãos e que te deu pontes, né? Não construiu muros. Os muros vinham, mas vinha uma ponte por cima desse muro. E aí você sempre quis subir também. Então, às vezes, a gente precisa estar dialogando e tendo a oportunidade fantástica de te ouvir, para que outras pessoas também se sintam honradas e que acreditem na possibilidade de tudo isso que você está contando, não apenas para ser um atleta profissional de futebol. Lembra que eu comentei com você que a gente sabe que estatisticamente é difícil ser todos atletas, mas a gente tem que ter o orgulho de olhar para trás e ver que respeitou a sua família, que honrou o seu pai e sua mãe, que construiu uma história de vida fantástica, seja dentro ou fora das quatro linhas, né? Às vezes você vai ser um treinador, você vai ser um preparador físico, você vai ser um professor, e eu lembro um pouco, né? Eu cheguei a ser atleta profissional de futebol até os 20 anos, ali 19, 20. Quando eu passei na universidade, eu olhava todo esse cenário do futebol e dizia assim, caramba, eu não sei se eu vou querer pagar esse preço, eu acho que eu vou querer ir porque é mais concreto para mim agora, que é a universidade que abriu a porta para mim. Mas aí quando eu entrei na universidade, foram aí 4, 5 anos para me formar, eu falei, agora eu também vou ser o melhor que eu pudesse ser nesse espaço. Porque eu sei que no curso de Educação Física vai me trazer um conhecimento que eu posso, de repente, associar àquela experiência que eu tive, mesmo curta, com futebol, e poder ajudar vidas. E aí eu tenho 23 anos que trabalho com escolinha, a gente já tem aí 18 anos dessa JSB, JW7 Academy, e já tem 6 anos do projeto FSA, que é esse projeto da live que a gente está falando. E a gente tem sido um instrumento de ajudar muita gente. E aí, assim, eu estou cumprindo o meu papel dentro do futebol de uma outra maneira. Justamente. E aí eu olho para trás e sou grato, olho para trás e eu agradeço a meu pai, que vai estar na live domingo, vou te chamar, acho que para você vai ser meio apertado, mas vai ser 11 da manhã, uma história de vida fantástica, de fé em Deus, de resiliência. Eu perdi minha mãe com 6 anos, deixou ele com 6 filhos, e ele não sabia o que fazer. Disseram, inclusive, que ele ia se matar. Todas as pessoas perto dele, parente, dizendo, olha, Anacleon vai colocar uma bala na cabeça. Porque minha mãe foi que apresentou ele a Deus. Eu acho que ela cumpriu a trajetória dela. Porque se ele não apresenta ela dele a Deus, ele tinha botado a bala na cabeça. Só que ele aceitou a Deus logo novinho com ela para casar, porque foi a imposição do meu avô. Sim. Meu avô falou, você quer namorar com ela? Quero. Então, ó, tá vendo essa Bíblia aqui? Comece a estudar, comece a ler, porque isso vai transformar a tua vida. Falou com ele com 18 anos de idade. Ele não sabia o que ele estava fazendo ali. Mas Deus, olha só, Deus sabia o que ele estava fazendo com ele. É verdade, é verdade. E aí ela, com 32 anos, ela vem a óbito, falece por causa da doença do câncer, e deixa ele com os filhos e filhas, e ele tendo que administrar a vida. Ou seja, se ele não tem Deus, meu irmão, ele não segura a onda, não. É impossível. E aí, Dankler, assim, você está trazendo um testemunho muito bacana. Acaba que a live, a gente tem que falar mais do que futebol mesmo, porque a gente tem que ser para a realidade. A realidade do futebol, a realidade com qualquer trabalhador, é de desafio, é de dificuldade, mas você traz isso de uma maneira muito bacana e um testemunho fantástico.
Obrigado pela oportunidade que você está dando a gente. Não é só para mim, não, é para todo mundo que está nos ouvindo. E a live vai ficar gravada e eu vou divulgar para um monte de gente, porque muitas pessoas precisam Perfeito. conhecer a tua história, que tua história é linda, velho. Parabéns. Amém. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui contando também, né, um pouco da minha história, um pouco do que eu passei, para que possa servir também de inspiração, né, para muitas crianças que realmente sonham, né, em alcançar esse objetivo que é de chegar ao futebol profissional. Mas essas pessoas elas têm que estar cientes de que elas vão encontrar desafios também, né? E desafios muitas das vezes que vão querer te parar, vão querer. Então, assim, por isso que eu digo que se a gente tem Deus na vida, fica, né, tudo mais fácil. Eu digo que muitas das vezes parece ser até mais difícil, né, para aquela pessoa, tipo, que, eu sou evangélico, parece que as coisas de ruim, tudo acontece em minha vida, as provas são maiores. Não é, cada um tem a sua prova, cada um tem. Só que você tem que passar por esse processo, né? Você tem que realmente estar disposto a isso para poder realmente, né, alcançar os seus objetivos. E quando a vitória vir através de Deus, ela é muito mais saborosa, né? E ela é mais consistente, né? Então foi isso. E aí dentro de 6 meses, né? Ou dentro de 6 meses eu estava aqui, dentro de 7 dias, como eu estava dizendo, eu recebi realmente essa ligação e vir para cá. E aí mais uma coisa, né? Tipo, chego aqui, tem Iniesta, Lucas Podolski, né? Davi Villa, todos jogadores conceituados, jogadores que campeões mundiais, jogadores com histórias absurdas. E aí eu digo, tipo, há anos atrás eu sonhava em jogar com esses atletas, né? Entende? Há anos atrás eu pedi a Deus para ter oportunidade de poder jogar com eles, mas a gente pede, né? Realmente a gente tem que ter fé no que pede, só que a gente, de uma certa forma, não pelo cenário em que você está no futebol brasileiro para chegar lá, a gente sabe da dificuldade que é, né? E nessa época eles jogavam em Barcelona, né? Em grandes clubes, enfim. E aí Deus me traz para o Vissel Kobe do Japão, né? Venho para cá e chegando aqui, realmente as coisas foram assim, de forma a acontecer. Você vê o mover de Deus, como as coisas acontecem. Cheguei aqui, só podem jogar, na verdade, no Japão, 5 estrangeiros, né? E aqui no clube tinha 8 estrangeiros, então 5 tinham que jogar, sendo que 3 são 3 campeões mundiais, né? Jogadores de suma importância, então tinha 2 vagas. E aí eu cheguei aqui, acompanhei a primeira partida, não joguei porque eu não estava inscrito ainda, o time perde, né? E aí venho na outra semana, treinei uma semana e na outra semana fiz minha estreia. E aí, graças a Deus, a gente vence a partida dentro de casa. E aí o time acontece algo que nunca tinha acontecido aqui, né? O time ganha 5 vitórias seguidas, né? Logo de vez assim. Então foi aquela coisa realmente maravilhosa, tudo acontecendo e tal. E também passamos por um momento de dificuldade no Japão, aqui onde dentro desse processo a nossa equipe ela ficou 10 partidas sem vencer. Não empatava e não vencia, só perdia dentro do campeonato. Pensei, 10 partidas. No Japão acontece assim realmente umas coisas que a gente fala como é que acontece isso, a gente com o elenco que a gente tinha, mas não dava certo. A gente passou por um momento de que instabilidade também, porque tinha um treinador espanhol, né? E ele foi mandado embora, depois trouxe um japonês, mandou embora. E aí chegou esse treinador alemão, a gente estava ali brigando para não cair, brigando para não cair, né? E aí quando ele chega, né, ele chega com um sistema assim, realmente trazendo o sistema para a equipe, que eu creio que foi de muita importância, essa versatilidade, né, de formações. A gente mudava todas saia do 3-5-2 para o 4-3-3, sabe, para o 5-5-3-2. Então, assim, a gente mudava muito de formação dentro da partida e isso trouxe, assim, realmente um lado positivo, porque as equipes não sabiam em que formação nós estávamos, a gente mudando sempre o tempo inteiro ali dentro da partida. É muito bonito de se ver, né, o Vissel Kobe jogar. E aí ele chega, na primeira partida dele a gente consegue, depois de 10 partidas, vencer logo, né, fora, contra um time que estava brigando pelo título, que foi o FC Tóquio. E aí a gente começa a se reestruturar, a crescer, e aí volta a confiança, porque você tem os atletas ali de suma importância, aqueles atletas, mas quando o time não consegue vencer,
né? Todos passam por aquele momento tipo, será de dúvida do outro, pô, será que vai, será que não vai? Um time desse brigando para não cair. Enfim, a equipe ela veio crescendo, teve uma crescente e, enfim, e aí teve duas competições que na verdade, aí veio a Copa Imperador, né, daqui do Japão. O Vissel Kobe nunca tinha sido campeão na história aqui do Japão. E, na verdade, o dono daqui, o presidente, o dono do time, ele tem realmente veio com esse pensamento de querer fazer o Vissel grande, de se tornar o número um, né, do Japão. E nosso time, graças a Deus, a gente conseguiu realmente ser campeão. Só que aí eu digo, antes disso, voltando um pouco até, acho que eu ia passar por isso, eu acho que é muito importante. Eu vim para o Japão, né? Eles me ligaram, aí eu tive essa revelação do apóstolo. E assim, as coisas lá acontecem através da sua fé. Se ele talvez liberasse aquela profecia para minha vida e eu não tivesse fé naquele momento de que pudesse acontecer dentro de 7 dias, não aconteceria, né? A palavra de Deus diz que as coisas acontecem mediante a sua fé. Né? Se você quer ser curado, você tem fé para que você vai ser curado? Assim será. Você tem fé que o milagre vai acontecer na sua vida? Assim será. Não adianta eu dizer que vai acontecer na sua vida e você não pegar a profecia, você não crê de que Deus pode fazer o impossível, né? Então você tem que crer para que as coisas aconteçam. E naquele momento eu tive fé de que as coisas iriam acontecer, de que dentro de 7 dias eu iria receber uma ligação. E descansei, né? Porque a ansiedade também, ela não vem de Deus. Se a gente fica ansioso, às vezes a gente afasta, né? Muitas das vezes você recebe uma profecia dessa e você fica ansioso, as coisas não acontecem. Então, se Deus lhe promete, descansa que vai acontecer no tempo dele, né? E aí foi o que aconteceu na minha vida, eu descansei, aconteceu, vim para cá, né? E aí, desde o dia que eu cheguei no Vissel Kobe, eu fui titular absoluto, não saí uma partida, né? Dentro de só podia se jogar 5 atletas, tinham 8, né? Que já estavam aqui, que já estavam adaptados, né? Isso você vê eu mover. Só que quando eu vim para cá, para ser a verdade, olha como as coisas acontecem. O Miranda estava para vir para cá, teve os 3 zagueiros que estavam para vir para cá e não deu certo. E aí teve o Cáceres, que ele é da seleção do Uruguai, ele é zagueiro e lateral. Ele estava para vir para cá e eu acho que ele desistiu e aí fez um pré-contrato com o clube para vir no meio do ano. E aí eles até zagueiro não tinha zagueiro, esse Elton me viu, né, pediu meu material, mostrei aqui, o pessoal gostou, mas não conhecia. E o diretor, ele me disse depois que a intenção era de que eles não sabiam se eu ia me adaptar, porque realmente é muito difícil o brasileiro que vem para cá. É muito difícil de se adaptar, porque a intensidade do futebol aqui é absurda. A velocidade do futebol aqui é muito rápida, né? E graças a Deus eu tenho essa característica. Eu sou um jogador muito rápido, intenso, apesar de ser zagueiro, né? Muito rápido. Mas por eles não conhecerem, eles acharam que eu iria chegar, não iria me adaptar. Essa é a verdade. E eu iria ser emprestado no meio do ano para um outro clube. E eles iam trazer o atleta que conceituado de nome, Cáceres, né? Que o treinador espanhol também queria. E quando eu cheguei aqui, na verdade, os diretores me quiseram, né? E o treinador espanhol, até gostei muito da atitude dele. Ele chegou para mim e ele disse: olha, eu optei eu queria um outro nome, né? Mas eles me trouxeram você. Eu não queria você aqui. Mas vai depender de você se você vai jogar comigo ou não. Ele fez assim. Eu falei: não, tudo bem. Obrigado pela sinceridade, vou trabalhar, né? E aí na minha estreia, que foi realmente assim, uma partidaça, e acabou o jogo, ele me chamou, ele fez assim: eu não queria você aqui, mas você superou, você é muito mais do que eu pensava que você era, certo? Não tenho problema nenhum pessoal com você, sei que você vai nos ajudar bastante, a partir de hoje é você quem vai jogar na equipe. Pra você ver, né? Ele não me queria, né? Mas ele foi muito homem comigo, ele disse que ele queria um outro atleta, mas os diretores me trouxeram. Aí depois o diretor me diz que a intenção deles, eles achavam que eu não iria me adaptar e dentro de 6 meses eu seria emprestado. Só que no meu terceiro jogo, o dono do time, ele desfaz o pré-contrato com o Cáceres e diz que não precisava mais, porque o zagueiro ele já tinha encontrado que era eu, né? E aí ele rompeu o pré-contrato com o Cáceres, que é um jogador de seleção muito conceituado, né?
e disse que não precisava mais de zagueiro porque ele já tinha encontrado esse zagueiro aqui, que foi eu que vim para cá. Então você vê mais uma, olha como as coisas de Deus acontecem, né? Se ele me prometeu me trazer para cá, eu jamais iria vir para cá para ser envergonhado, não é verdade? Então tudo Perfeito. tem um porquê, né? Então aí você vai vendo o mover de Deus, você vai vendo as coisas acontecerem, e aí realmente eu vim, né, me adaptei assim muito rápido mesmo. O futebol vim crescendo, aí peguei, né, a confiança de todos, enfim. E aí você vai conhecendo o futebol, conhecendo as pessoas, e aí treinando dia a dia, você vai, né, realmente se aperfeiçoando. E aí passamos por essa situação difícil dentro do campeonato, né, 10 partidas ali sem vencer. E aí depois chegou o Fink, né, o treinador alemão, onde implementou um trabalho, onde o grupo abraçou, né, esse trabalho. E tivemos dificuldade no início, porque quando você chega com um novo método, né, com novo pensamento, uma nova forma de trabalho, toda a equipe ela passa por aquele momento de dificuldade, mas nós conseguimos e aí implantamos também mais 5 vitórias seguidas e fomos crescendo. Terminamos em sétimo, se eu não me engano, na competição. E fomos passando de fase na Copa Imperador e passando de fase. E algo histórico acontece, né? A gente dá o primeiro título para o Vissel Kobe, que foi no dia 1º de janeiro, na virada do ano, né? E muitos atletas, eles até acham essa competição um pouco ruim, porque você perde ali, você abre mão do Natal, do Ano Novo, né? Então, assim, você tem que abrir mão de estar com a família mais uma vez, e se você chega na final, você só tem 15 dias de férias, foi o que aconteceu comigo. Então, assim, é o que eu falo. Você tem que estar disposto a querer, né? Tem que estar disposto a passar por isso, porque realmente você abre mão de muitas coisas. E eu vinha de 2 anos sem férias já, né? Porque eu tava ali em Portugal e tal, e aí, tipo, quando eu vim para cá, né? A janela daqui é igual a do Brasil, só termina em dezembro. E na Europa acaba em maio. Então eu não tive férias, levei direto, né? E dentro de você jogar quase 2 anos seguidos e não tem uma lesão também, dentro do futebol de hoje, que é intenso, né? Graças a Deus eu nunca tive assim lesão na minha vida. É mais uma vez o mover de Deus, porque você chega já, o desgaste físico é muito intenso o futebol aqui. É muito intenso. Muitos brasileiros que chegam aqui não se adaptam ao futebol japonês, né? As pessoas acham que o futebol japonês é um futebol fácil, que o futebol não é. O futebol japonês é um futebol muito difícil, você tem que estar muito bem fisicamente, tem que ser muito intenso para poder jogar aqui. As equipes, elas não respiram, tipo, é por isso que no final da partida aqui acontece muitas viradas de jogo, né? Tipo, por quê? Porque os times aqui eles estão vencendo, você não vê aquela coisa de fazer cera. Aqui não existe isso. O time está dando 3-0, 4-0, e a intensidade ela é a mesma do início ao fim. Ele se expõe da mesma maneira do início ao fim. Então, no futebol japonês acontece muitos gols por isso, por uma intensidade, por o jogo realmente ser aberto, né? E eles não importa se tiver 3-5 ou 0-0, é a mesma coisa, a mesma intensidade. E aí nós Dá fomos para ver para um pouco disso na seleção japonesa. A seleção japonesa é desse jeito aí. o tempo inteiro, né? Absurdo, eles não cansam o tempo inteiro, marca pressão, o tempo inteiro. E taticamente, eles são muito obedientes, os japoneses. Muito obedientes. Se você passar algo para ele, pode ter certeza que ele vai cumprir aquilo do início ao fim do jogo. Então ainda tem isso, que taticamente eles são muito obedientes, né? Aqui eles realmente você precisa realmente passar, porque se você disser assim, entra e joga, não vai. Mas se você dá a função para o japonês, pode ter certeza que ele vai cumprir aquilo que você pediu do início ao fim da partida. E aí fomos Pegando um campeões, pouquinho, né? Duncan, esse campeão foi o primeiro título, né? Copa Imperador, é essa que você está falando. Isso, Copa Imperador, né? Aí chegamos na final contra o Kashima Antlers, né? Que é um multicampeão aqui dentro também do Japão. Todos diziam que eles iriam ser campeões, apesar do nosso elenco, de ter ali Lucas, o Iniesta e tal, mas era um time que nunca, né, tinha chegado a uma final, na verdade, e que nunca tinha conquistado título, contra um time ali que tem mais de não sei quantos títulos aqui dentro do Japão, né? Multicampeão aqui no futebol japonês, né? Pela história, por ter o Zico também como diretor lá, enfim. O favoritismo estava para eles, e aí a gente faz assim, aquela excelente partida, vencemos o jogo por 2-0, primeiro título, né, do Vissel Kobe na história do clube, e aí já entramos para a história do clube. Então você vê, em um ano de clube, né, já passei por situações assim maravilhosas e a gente já entra para a história do clube, né?
dando o primeiro título, fazendo parte desse título pro clube. E aí a gente vai de férias, eu volto. A gente voltou, teve menos de 15 dias. Já disputou uma outra final, a Supercopa aqui do Japão, né? Que é o campeão da G-League contra o campeão Da da Copa Geral. Imperador, entendeu? E aí, o que acontece? Mais um título pra gente. Nós fomos campeão nos pênaltis. A Contra gente quem? realmente, contra o Marinos, que foi campeão da G-League do ano passado, que é um grande time também, com intensidade absurda. Tem um jogador como Edgar Júnior, tem um zagueiro também que eu esqueci o nome dele agora, que tá lá, que jogou no Palmeiras. Tem o Marco Júnior também, que jogou no Fluminense, né? Tem o Eric, que é do Botafogo. Então, assim, um excelente time também, um time assim absurdo. Foi um jogão 3-3, fomos para os pênaltis, e nos pênaltis nós fomos, mais uma vez, campeões. Então, assim, menos de um mês, 2 títulos. A gente foi campeão em janeiro e fomos campeões em fevereiro, né? Então, assim, você vê realmente o mover de Deus em me trazer aqui para o Japão, tá podendo construir meu nome aqui, tá podendo entrar para a história do clube, né? Dando 2 títulos inéditos, sendo campeões em menos de 2 títulos em menos de um mês. Então, assim, realmente só gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, por todas as experiências que eu pude passar, principalmente as negativas, assim, porque foi através dessas situações difíceis em que eu pude tirar forças, em que eu pude realmente criar situações positivas para que eu pudesse estar superando esse lado negativo, né? Então, a minha história, ela realmente é algo muito, muito forte, assim, que principalmente dos lados negativos, você conseguir tirar, né? O lado positivo é muito difícil, né? É muito difícil, não é fácil, não é simples. E graças a Deus eu pude superar esses obstáculos, pude passar por essas situações e me tornar quem eu sou hoje, né? O pai de família que eu sou, o filho, o irmão, o amigo, né? Essa pessoa realmente que passou por situações muito difíceis, mas que conseguiu vencer, né? E conseguir realizar o meu sonho de jogador de futebol, conseguir realizar, estar jogando com atletas em que eu te falei que eu orei há anos atrás e hoje eu estou vivendo, né? Então, é de suma importância que a gente realmente lembre do que a gente pede para Deus, né? Porque muitas das vezes vai passar 1, 2 anos e vai acontecer aquilo que você pediu, mas a gente não lembra porque já faz muito tempo que nós pedimos. E isso nos ensina que nós temos que entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Nós temos que deixar as coisas acontecerem, que elas vão acontecendo. Elas vão acontecer naturalmente. Então, esse lado que eu digo para os atletas, que eles possam realmente não desistam dos seus sonhos, porque tudo é possível, né? Principalmente quando nós temos Deus, quando nós colocamos Deus na frente da nossa vida. Aí as coisas, as dificuldades elas vão aparecer, os obstáculos eles vão aparecer, mas com certeza nós vamos vencer, né? Nós vamos conquistar. E é aquilo que eu falei, estar disposto a passar pelo processo, estar disposto a sofrer, estar disposto a abdicar, muitas das vezes de família, de amigos, né? Porque muitos têm que sair de casa até mais cedo, na base já tem que se transferir. Então, assim, a gente sabe que é um caminho árduo, né? Não é fácil, é difícil, mas que é possível sim chegar, né? Mas mediante as dificuldades que você vai passando, você tem que conseguir ver o lado positivo dessa situação para poder vencer e passar por isso, né? A gente fez muitas lives, né? O Jorge Wagner, Jó, Lucas Falcão, com atletas aqui de Feira de Santana, né? Você que é baiano também está aí no mundo agora, jogando pelo Japão, que é uma história muito bacana. E a gente vai aprendendo, né? Cada live a gente aprende uma coisa nova. E eu lembro que uma das lives, o Dr. Kleber, né, que é psicólogo, trabalha com a psicologia esportiva, ele falou uma coisa que é muito importante e você tocou nesse assunto. A gente, quando traça metas, e às vezes metas muito distantes da realidade, tipo, ele falou assim, olha, a pessoa olha Neymar com 13 anos, 14 anos de idade e quer ser Neymar. Ele, na verdade, ele tem que traçar metas que são mais atingíveis, tipo, eu quero ser titular do time sub-14 do Vitória, eu quero ser campeão e construir uma história no sub-15. E às vezes, por que as pessoas constroem as metas altas demais?
porque elas miram em algo que não é a história delas. Não é a história delas. A história delas é ela que está construindo ali. Então, quando você faz isso, você tende a se frustrar também, porque você cria uma expectativa irreal, uma meta irreal. Ou você falou o tempo todo de meta na sua vida. Não, com 6 meses eu quero estar assim e tal. E com certeza você foi construindo isso, construindo dia a dia, abdicando, como você falou, de repente, de situações que não vão te ajudar enquanto profissional de futebol, orando, tendo fé. Então você foi criando um espaço e um momento para a bênção chegar, né? Para aquela coisa que você tanto pediu chegar. E, sem dúvida nenhuma, você tem colhido e vem colhendo os frutos disso, e a gente percebe isso ao longo da tua história. Então, parabéns, é uma história muito legal e que serve de muita aprendizado para nós, né, que trabalhamos como professores. Tem muito professor aí na live do projeto. Para outros colegas que estão a nível de Brasil aí desenvolvendo o seu trabalho, né, professores, treinadores, entenderem também que é essa criança e adolescente que chega para eles, porque por muitas vezes eles só veem um lado do futebol e esquece que ali tem uma trajetória que vem por trás, uma história de vida que precisa ser cuidada, que precisa ser regada, precisa de amor, de carinho, de atenção, que muitas vezes as pessoas não consideram isso, principalmente no mundo mercantilista do futebol, né? E as pessoas esquecem que ali por trás tem um ser humano. E todos que eu entrevistei, falou de dificuldades, de desafios. E o quanto é importante o ser humano estar ali para receber um abraço, para receber um incentivo, uma palavra de carinho e de incentivo, né? Eu tive vários desafios assim na minha vida, e aí em outros caminhos, né? Eu tenho um mestrado na área da educação, tive que defender mestrado, tentei 3 vezes a seleção para o doutorado na UFBA, não consegui entrar ainda, mas estou orando e estou planejando e botando minhas metas e fazendo também minhas atitudes que eu preciso fazer. Mas é assim, esses desafios vêm, como você falou, vêm para que a gente possa se fortalecer. Eu sinto suas palavras como uma palavra que traz um bálsamo de paz e tranquilidade para que a gente não tenha, né, tanta ansiedade. Nós estamos vivendo num momento tão complexo agora, muitas pessoas projetando muita coisa no futuro, e às vezes está na hora de a gente olhar para os nossos filhos, olhar para a nossa esposa, e a gente resolver os conflitos ou as situações internas que nós temos às vezes, né, de pessoal. A gente precisa sentar, orar, pedir a Deus sabedoria para resolver os nossos conflitos internos, que eu não tenho dúvida nenhuma, que são os conflitos mais difíceis de serem vencidos. Os conflitos internos, superar aquilo que muitas vezes na infância ou na adolescência deixou marca e que a gente precisa superar. Então eu acho que é muito legal o que você traz. Você falou de tática, né? Falou de Japão, de intensidade. Hoje, futebol, você tem 15 anos no mínimo aí, de vivência forte, de vitória até chegar no Japão. O que para você mudou de quando você começou no futebol, a nível de tática? E o que é positivo dessa mudança e o que seria negativo, se você teria que dar um ponto negativo? Né? No futebol moderno, nesse trabalho com analista, de intensidade, do que você viu no futebol nesses 15 anos e do que você projeta lá na frente também. E aí, depois que você responder, a gente vai entrar nas considerações finais. A live ficou muito bacana, mas também ela tá longa. Mas eu queria dizer o seguinte, se por acaso cair, que é 1 hora de live, assim, o Instagram segura, eu encerro o salve e a gente volta para você continuar. Perfeito. Não estou com pressa para acabar, não, viu? Quem está com pressa para ir embora pode ir também, que eu não estou, não. Perfeito. Assim, eu creio que essa parte mesmo da fisiologia hoje, né, que se exige bastante a parte física. Antigamente nós víamos muito, eu creio que a parte técnica ali, né? Hoje o futebol deu um avanço realmente, né, nessa área de tecnologia, na parte de fisiologia, na parte de preparação física, de força, uma forma absurda. Eu acho que hoje se exige muito mais do que antes, né? Antigamente a gente falava mais em parte técnica, tática, hoje é de suma importância isso, né? E eu vou dizer por aqui, porque eu não estava aqui na pré-temporada, porque eu fiz a pré-temporada em Portugal, mas quando eu cheguei aqui, o fato desse nosso time passar por esse momento difícil, eu vi vários atletas comentando, dizendo que a nossa pré-temporada não foi muito intensa, não foi uma pré-temporada, sabe, muito forte fisicamente. Então, nossa equipe, ela começava bem. Vou ter que encerrar a live, completou 1 hora, vou te chamar, segura aí, viu? E chamar a galera toda aí, todo mundo volta, vou chamar novamente, vou encerrar o vídeo aqui. Aguenta aí. Valeu.